Então, dentro desse tópico aqui, nós vamos trabalhar somente com um tipo de embreagem, que seria a embreagem seca, só para listar aqui as terminologias então, que nós vamos trabalhar ao longo dessa parte. Esse lado aqui ficaria o motor. Então, esse lado aqui ficaria o motor. O lado do outro lado aqui, então, ficaria a caixa de transmissão. Então, do motor aqui, o torque, ele seria gerado, transferido ao eixo dele, passa pelo volante do motor. Nesse caso aqui ele está indicando como sendo o volante dupla massa, mas podem imaginar aqui também como sendo um volante simples. Do volante ele passa para o disco da embreagem. Do disco da embreagem é acionado aqui pressionado aqui pela placa de pressão do platô. Ele transfere o fluxo de torque internamente aqui para o cubo do disco da embreagem, esse cubo que está ligado ao eixo piloto da caixa de transmissão. Esse elemento aqui é o rolamento, existe outro termo aqui, mas depois a gente vai ver com mais detalhes. Esse rolamento aqui, quando o motorista ele pisa no pedal da embreagem, esse componente aqui ele pressiona esses dedos da mola membrana e faz com que a placa de pressão ele recue e libere o disco para as trocas de marcha. Então, as terminologias aqui seria volante de inércia do motor, disco da embreagem, o platô da embreagem, mancal da embreagem, que também é normalmente composto por rolamento, o eixo piloto que vai para a caixa de transmissão. Então, essa seria a nomenclatura principal que a gente vai usar nesse tópico aqui. As funções então de uma embreagem. O conjunto de embreagem que vocês vão ver quando forem olhar dentro da caixa seca, ou quando forem ver o kit na hora de trocar um conjunto de embreagem, esse kit ele vai ser composto normalmente pelo disco de embreagem, esse platô aqui de embreagem e o rolamento aqui, o mancal da embreagem. Existem algumas funções principais aqui para o conjunto, em que o sistema de embreagem, o principal dele seria o de transmitir torque. Então, o torque aqui, o motor está desse lado aqui, o disco da embreagem fica em contato diretamente com o volante do motor, então o torque ele entra aqui pelo revestimento do disco da embreagem, e como eu já citei antes, ele sai aqui pelo cubo do disco da embreagem e vai para o eixo piloto da faixa de transmissão, passando aqui pelo centro, passando pelo meio aqui do vão aqui desse sistema. Então, a primeira função do conjunto de embreagem é, no momento que é preciso, fazer a transferência do torque disponível do motor para a entrada da caixa de transmissão lá no eixo piloto. A segunda função principal aqui do conjunto de embreagem é, no momento que for requerido, ou seja, no momento das trocas de marcha, ou de parada do veículo, que esse disco de embreagem ele pare de transmitir o torque do motor para a caixa de transmissão. Então, esse platô aqui, ele tem uma placa de pressão, e essa placa de pressão gera uma força vindo da placa de pressão, gera uma força que comprime ou pressiona o disco da embreagem contra o volante do motor. E nesse contato, por atrito, por fricção, é transferido o torque e a potência. Quando o motorista ele vai trocar a marcha, ele vai, através do sistema de acionamento, ele vai tirar essa pressão aqui do platô, e quando ele tirar essa pressão, esse disco, ele, por alguns milímetros, ele vai recuar e vai se separar aqui, vai recuar e vai se separar do volante do motor e parar de transmitir o torque. Então a segunda função aqui seria para interromper o fluxo de torque nos momentos em que eu preciso manter o motor ligado, então girando,
mas que o veículo, por exemplo, esteja parado ou quando for no momento de troca de marcha. Quando for acionar o sincronizador, obrigatoriamente preciso que esse fluxo de torque esteja interrompido, porque senão eu não consigo sincronizar a engrenagem e eixo. Existem outras funções também que o conjunto de embreagem ele tem, como por exemplo controlar ou minimizar o nível da vibração torsional. Então, se vocês repararem aqui no disco da embreagem, ele tem essas molas internas aqui. Essas molas aqui eles são responsáveis por gerar uma flexibilidade e internamente também tem um nível de atrito. Então esse conjunto de rigidez, flexibilidade, mais o amortecimento. Então o amortecimento interno aqui para o atrito, ele tem a função de pegar as oscilações do torque no motor. Então imagine que o torque no motor ele é um determinado intervalo de tempo que esse torque no motor ele seja constante, mas por causa da flutuação do evento de combustão e depois a pausa dessa combustão, depois a retomada da combustão, na realidade o que nós enxergamos aqui é que esse torque ele não é bem constante, ele flutua em torno de um valor médio constante aqui, caso a gente mantenha a rotação do motor fixa numa determinada velocidade angular. Essa flutuação aqui, ele induz que se eu não tiver esse sistema aqui de amortecimento na embreagem, ele faz com que lá na caixa de transmissão, então desse lado aqui, as engrenagens dentro da caixa de transmissão eles fiquem batendo um contra o outro e gerando vibração e ruído, que é chamado de ruído de reta. Então, para minimizar esse tipo de problema, os discos de embreagem comerciais, eles normalmente vêm aqui com um conjunto de molas que ele minimiza essa propagação desse torque, dessa flutuação do torque aqui para a saída da caixa de transmissão. Uma última função aqui seria que no momento que eu vou fazer o acoplamento da embreagem, então no momento em que o motorista ele vai partir com o carro, então ele está lá com o carro parado pisando na embreagem, engatou a primeira marcha, ele vai soltar o pedal da embreagem. Quando ele fizer esse acoplamento aqui, então a placa de pressão, ele for pressionar aqui, a placa de pressão for pressionar de volta o disco da embreagem contra o volante, eu preciso que exista uma certa rigidez aqui nesse contato, axialmente, para que o fluxo de torque não seja passado de uma vez só do motor para o sistema, ou senão o carro vai sofrer um tranco toda vez que o motorista for fazer a partida do veículo ou no momento da troca da marcha. Se vocês repararem, se vocês soltarem o pedal da embreagem muito rápido, toda vez que trocarem a marcha, o carro dá um pequeno tranco. Esse tranco ele é sentido por causa desse acoplamento muito rápido aqui e a entrada do torque repentino para dentro da caixa de transmissão. Então, a quarta função e a última aqui do conjunto de embreagem é ter essa rigidez axial para minimizar essa entrada abrupta do torque no momento que eu faço esse acoplamento aqui da placa de pressão contra o disco da embreagem que vai estar apoiado no volante do motor.